Quem tem razão? Rodrigo de Carvalho, eu começo contigo. Na sua opinião, o debate de ontem consegue virar voto, conseguiu virar voto? E mais, este fato de hoje que está sendo investigado ainda, mas a polícia usou a expressão várias vezes intimidação. O atentado não está ganhando tanta força, mas fala de intimidação. E no caso é violenta, porque nós estamos falando de tiros. Na sua opinião, esses fatos todos podem mudar o cenário eleitoral daqui por diante? Boa tarde, Piotr. Boa tarde, Adriano. Que satisfação tê-los aqui. Vamos conversar bastante sobre o assunto. Eu acho, primeiro, que lamentar a situação toda pela manhã. É triste você ver uma situação de violência como essa. Graças a Deus não teve nenhuma situação mais perigosa, inclusive a van escolar, que foi alvejada. Imagine vocês se houvesse o motorista, as crianças, enfim, é uma situação muito delicada, muito difícil. Primeiro sobre esse assunto, né, o fato mais relevante, né, do dia, que é esse acontecimento. Eu acho que não vira voto, eu acho que não tem relação com a disputa eleitoral. Eu fico com as palavras do secretário de Segurança Pública. Eu acho que temos que aprofundar, a Secretaria tem que aprofundar todos os fatos, não podemos deixar isso ao léu, e o mais rápido possível, para que não se paire dúvidas sobre o que aconteceu de fato. Mas, aparentemente, pela circunstância, havia uma ação policial e, aparentemente, a relação do tiroteio não tem a ver com a visita do candidato Tarcísio, não é? Qualquer debate sobre isso, qualquer situação em que se vincule a uma candidatura, aí fica no humor, fica na paixão que a campanha eleitoral traz, não é? Então, eu acho que isso não traz essa condição. Segundo, sobre o debate de ontem... Rodrigo, então vamos fazer o seguinte, eu já volto a você para perguntar do debate, só para a gente separar esses assuntos, e eu vou só ouvir também a opinião do Adriano. Pode ser, por gentileza? Adriano, claro. Até para aproveitar aí, como o Rodrigo já fez uma separação dos assuntos, eu vou especialmente neste caso de hoje. Nessa notícia de hoje, o candidato Tarcísio de Freitas, vale lembrar, é aliado do presidente, foi ministro do presidente, aliado do presidente Jair Bolsonaro, estava num ato de campanha na comunidade de Paraisópolis, houve um tiroteio durante o período em que ele estava lá e, claro, neste momento a polícia está apurando todos os fatos e eu tenho usado só porque essa expressão que a polícia usou com mais frequência, a coisa de uma suposta intimidação. Não há nada fechado sobre isso, a investigação ainda acontece. Aliás, até atendendo ao que o Rodrigo disse, a polícia começou essa investigação logo a seguir, foi uma determinação do governador do estado. Espera-se que até o final do dia chegue-se a alguma conclusão, porque há uma entrevista coletiva marcada, se não me engano, para as 17 horas. Mas, na sua opinião, Adriano, você vê a possibilidade disso mexer com a eleição presidencial? Boa tarde, Piotr. Boa tarde, Rodrigo. Grande prazer estar com vocês novamente. Eu avalio que há possibilidade, sim, porque, primeiro, isso tende a vitimar o candidato, mesmo que não tenha sido um atentado, como aparentemente parece que não foi, mas de qualquer modo a população que vive nessa situação quase que diária, ela tende a ficar um pouco mais sensibilizada e se reconhecer na figura do candidato. E isso em termos de Tarcísio de Freitas. Só que o Bolsonaro, ele sofreu um atentado, de fato, por pouco não morreu, em 2018. E esse fato foi trazido de novo à cena. E está sendo muito comentado. Então, isso tudo gera um efeito sobre a questão da segurança pública, a vitimização da população, e esse assunto entra na pauta, não apenas da disputa em São Paulo, como também nacional, né? Então, sim, pode ter um impacto em termos de campanha presidencial. Não dá para dizer que vai ter, mas que há possibilidade, com certeza tem. Bom, vamos falar sobre o debate de ontem. Rodrigo, na sua opinião, os candidatos, obviamente, foi um formato novo, chamou atenção esse aspecto. Em algum momento, os candidatos até se tocaram ali. Teve um momento em que o presidente Jair Bolsonaro, o candidato à reeleição, toca no Lula, trocam olhares ali, embora não muitas vezes, mas coisas que antes não aconteciam quando você tinha os dois separados numa distância razoável pelo púlpito e tiveram um tempo maior para falar. Não tinha aquela coisa de 1 minuto e meio e pronto, acabou, né? Em boa parte do debate houve uma possibilidade de exposição maior das ideias, era o próprio candidato que tinha que administrar o seu tempo, que era bastante extenso. Na sua opinião, o debate serviu para mudar voto de alguém?
Eu acho que é cedo para se decidir sobre isso. Assim, a impressão que eu tenho é que a repercussão do debate é tão importante quanto o debate em si, não é? Então, os mecanismos com os quais os marqueteiros, com os quais as equipes de comunicação de cada candidato explora, ajuda bastante a definir se vai haver ou não uma alteração do eleitorado. Minha convicção é que não teve muita alteração, né? Porque houve muito equilíbrio no debate. Assim, o primeiro que eu queria dizer para vocês que a forma do debate foi muito importante. Ela inovou. A TV Bandeirantes, que foi a precursora do debate, ela fez uma modalidade, já tinha sido feito com os governadores anteriores, também havia tido uma repercussão positiva. Eu acho que foi bom. Você tira intermediários, né, no enfrentamento entre os candidatos, você tem um enfrentamento direto, opiniões, os candidatos eles puxam os assuntos que eles mais querem comentar, o que mais querem explorar. Então, acho que foi um debate muito equilibrado. A minha impressão é que não houve muita diferença que diz assim, ó, o sujeito fez algo que transbordou e vai prejudicá-lo ou vai possibilitar que ele conquiste mais votos. Eu acho que foi muito equilibrado. Depois a gente pode falar até um pouco mais sobre o debate em si, mas você tem assim, elementos importantes, como momentos importantes, né? Quem puxou mais assunto para um lado, quem mais puxou assunto para o outro. Eu acho, por exemplo, que o Bolsonaro escorregou em 2 ou 3 ocasiões que pode ter alguma repercussão. Eu cito uma em especial, que é o caso justamente das comunidades, né? Quando ele agrega o assunto, quando ele fala da visita do Lula ao Complexo do Alemão, ele agrega a comunidade ao crime organizado. Isso é uma coisa que ele não deveria ter feito, não é? Então, acho que isso não ficou bom nem para ele e nem assim, a comunidade, não só do Complexo do Alemão, mas todas as comunidades do Brasil que, porventura, recebam esse tipo de informação, não vai ficar satisfeito com esse tipo de comentário que o Bolsonaro fez. Mas é uma introdução, vamos dizer, sobre esse assunto dos debates. Adriano, qual a sua opinião? Eu só quero, acho que é importante o que o Rodrigo fez menção aí, desse momento em relação às comunidades, porque logo depois ele retomou o tema e fez questão de dizer que trabalhador, povo ordeiro, trabalhador, usou alguma expressão similar a essa e separou dos traficantes, que aí ele fez uma divisão clara, aproveitou o mesmo momento do debate, né? Mas enfim, na sua opinião, Adriano, qual a sua opinião sobre o debate de ontem em relação a virar voto? Porque, óbvio, os dois candidatos estão interessados no voto alheio ali, né? Eu achei que foi o melhor debate em termos de desempenho dos dois, né? Eu achei que o Lula nos outros debates estava ruim, né? Não era o Lula que a gente se acostumou a ver em outras situações. Bolsonaro, pela situação do primeiro turno, estava muito agressivo, muito nervoso, ele estava querendo, ao mesmo tempo, defendendo as propostas de governo, mas talvez pelo estilo do debate, pelo fato deles já estarem mais tarimbados nessa eleição, eu achei que o Bolsonaro, tanto também Lula, foram melhores, cada um, né, melhoraram a performance. Eu acho que Bolsonaro, ele soube administrar melhor o tempo. Eu acho que isso é um sintoma de que ele estava mais confiante, mais controlado, ele estava mais atento, né? Eu acho que o Bolsonaro ficou toda hora procurando ficar próximo do Lula, meio que para mostrar, não sei, né, uma certa tranquilidade, mostrar que ele é até mais alto que o Lula, e o Lula corria, né, para se afastar disso. Mas eu acho que o foco do Bolsonaro foi o chamado isentão, né? Aquele eleitor de centro-direita, que não quer bater, mas que não está muito satisfeito também com o Bolsonaro. Eu acho que foi significativo a presença do Sérgio Moro, inclusive depois, né, fazendo entrevista junto com o Bolsonaro. E eu acho que o Bolsonaro tentou se mostrar viável, né, palatável do ponto de vista eleitoral para esse eleitor. Por onde eu acho que possa ter havido alguma pequena mudança mais favorável em termos de captura de voto. Enquanto que para Lula, eu acho que ele procurou realmente reforçar o aspecto mais negativo de Bolsonaro, principalmente na questão da pandemia, tentando aumentar um pouco mais a rejeição de Bolsonaro, já que a rejeição de Bolsonaro tem caído e a de Lula tem crescido. Eu acho que foi um pouco por aí que foram as estratégias. Então, vamos entrar em algumas especificidades, porque os senhores já trouxeram algumas especificidades aqui para a gente aprofundar um pouco mais.
Tá, a questão da pandemia é sim um ponto que o presidente da República tem dificuldade para explicar. Mas também é um fato que, de alguma forma, parece ter sido resolvido. Ninguém está diminuindo a dor de quem perdeu pessoas e amigos, e todos perdemos alguém durante aquele momento. O que parece também um outro problema, e aí sim é o candidato Lula que não consegue explicar, ele não consegue resolver o problema da corrupção nos governos petistas, do dele, do Mensalão, o Petrolão, depois na sequência, enfim, que foi inclusive tema da eleição do presidente Bolsonaro 4 anos atrás. Então eu começo contigo, Rodrigo. Claro que todo candidato tem pontos fortes e fracos, é natural que socorra. Quem chega para o segundo turno, isso fica ainda mais evidenciado. Mas quem conseguiu administrar melhor essas questões e o que o eleitor pode levar em conta? Porque ontem a presença, e acho que o Adriano citou agora, a presença do juiz Sérgio Moro, este assunto ganhou novamente a importância. E os brasileiros, convenhamos, não aceitaram muito bem as decisões do Supremo Tribunal Federal em relação à Operação Lava Jato. Eu acho que o candidato Bolsonaro tentou trazer para si os eleitores simpáticos ao juiz Sérgio Moro e aos que defendem a Operação Lava Jato. Ele tentou fazer uma operação, um movimento para que estejam, demonstrar que a vinculação, não é, de ambos. Apesar de que eu acho que esse eleitor já está propenso, né, em sua ampla maioria, em votar no Bolsonaro no segundo turno. Mas é um reforço, é importante, para que não tenha nenhum escape, vamos dizer, né? Sobre as perguntas, assim, onde houve mais delicadeza, mais dificuldade de resposta... Rodrigo, só me permita, você fez menção a que este eleitor simpático à Lava Jato estaria mais propenso a votar em Bolsonaro no segundo turno. Me permita só entender, você acha que no primeiro turno talvez ele não tenha feito esse movimento, esse voto, e aí, se eu pensar que ele vai votar no segundo turno, aí é um agregador de votos, então? Eu acho que dispersou mais. Tá. Eu acho que houve uma dispersão maior. Eleitores de Ciro tentou captar um pouco desse voto e a Simone também tentou captar um pouco desse voto. Outros também, Soraya, outros candidatos também, mas esses dois, vamos dizer, também buscaram um eleitor que vê com simpatia o movimento que foi feito pela Operação Lava Jato. A resposta que causou mais incômodo ao Bolsonaro e ao Lula foi a que foi feita pelo Josias de Freitas, né? Josias de Souza, desculpa, em que ele faz a pergunta sobre o mensalão e faz a pergunta sobre o orçamento secreto, não é isso? Sim. Eu acho que o Lula não respondeu de maneira adequada. Aliás, ele não respondeu a pergunta do Josias. E acho que ele não, tanto que depois o Bolsonaro recorre novamente à pergunta para que Lula responda, e Lula ignorou, vamos dizer, o assunto. Quando Bolsonaro responde sobre o orçamento secreto, eu acho que ele se enrola muito, pelo que eu ouvi. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma percepção, mas me parece que o Bolsonaro deixa entender que, de fato, aconteceu o orçamento e que, de fato, ele conquistou maioria parlamentar. Ou seja, ele naturalizou a prática do orçamento secreto. Como ele transformou algo que fosse como uma coisa negativa em algo como positivo para angariar a maioria dos votos na Câmara dos Deputados. Então, não me pareceu uma resposta adequada no sentido de que o orçamento secreto é um instrumento pouco visível, pouco claro de como se deve funcionar o orçamento público, não é? Então, essa é a impressão que eu tive sobre esse tipo de resposta. Tá. Adriano, eu vou só acrescentar esse ponto que fez menção aí o Rodrigo, mas dá para comparar Mensalão e Petrolão, onde você tinha o executivo como corruptor ali, usando toda a estrutura, e casos onde já há condenação. Isso já foi avaliado pelo Supremo, no caso do Mensalão, com condenações e prisões, e o Petrolão também pela Justiça. Com o orçamento secreto, e na sua opinião, você acha que como cada um lidou com esses dois temas? Bom, primeiro vou pegar o tema da pandemia, que foi no primeiro bloco, onde o Lula teve um bom desempenho, vou colocar assim, né? E Bolsonaro, certamente, ele tem uma certa dificuldade de enfrentar essa questão, mas o Bolsonaro, de certo modo, já superou, em parte, esse problema. Primeiro, ele pediu desculpas publicamente pelo tom de voz, pela expressão dele, pelo jeitão dele. Ele fez esse gesto de humildade que é sempre apreciado pelo eleitor, aproxima, né? Não quer dizer que resolveu o problema, mas deu uma aproximada. Depois, ele
tentou demonstrar uma série de ações que o governo fez, né? Então, mas a pandemia, você vê que é um problema a ser enfrentado Bolsonaro, mas que ele tem procurado reagir sempre de um modo mais positivo. E é um assunto que ficou em segundo plano hoje. O que está mais pegando é a questão da economia, e Bolsonaro tem aí excelentes números a apresentar. É por onde ele tem trabalhado muito e feito pouco essa adequação. Sobre a questão agora da corrupção, né? Para tentar ser bem breve, eu acho que o Lula não consegue enfrentar essa questão. Ele tentou mostrar uma série de respostas, ele nunca fez um movimento assim de reconhecer que houve o erro mesmo e tentar trabalhar a partir daí uma boa resposta. Ele fica sempre muito na defensiva. Eu acho que ali ele perde um pouco o foco e a concentração do debate. É um ponto que tende a piorar a sua performance. E no caso do orçamento secreto, o que o Bolsonaro diz é que foi uma iniciativa do Congresso, inclusive do Rodrigo Maia, né, de tirar parte dos poderes que o Executivo tinha na deliberação do orçamento para os próprios parlamentares, e que ele até vetou, né? Ele tem uma resposta que tenta trabalhar o seguinte: olha, eu não acionei isso, e ele sempre tenta jogar a responsabilidade exclusiva para o PT, falando que os parlamentares do PT votaram favoravelmente ao orçamento secreto. Então, eu acho que não há correlação. A questão da corrupção em si, da Lava Jato, ela é um grande problema do PT e de Lula. E isso tem sido muito explorado, inclusive aqui em Minas, contra a candidatura de Lula.